Sejam muito bem-vindas! E hoje nós vamos falar de um dos temas mais fortes, gente. Sempre que eu falo desse tema, as pessoas ficam impactadas, porém também ficam libertas. Então se prepara aí, e eu preciso logo dizer algo importante para todo mundo. Nem tudo que eu vou falar aqui vai ser gostosinho de ouvir, hein? Então se prepara. Se prepara aí. Deixa eu ver aqui. Opa! Tá, o áudio tá bom, hein, gente? Me ajudem, por favor. Então vamos lá, gente. Esse tema é um tema muito importante, é um tema libertador, mas como eu falei, não é um tema assim gostosinho de ouvir. Vai doer em alguns momentos, mas como eu costumo dizer lá na mentoria, dói, mas liberta, né? Acredito que você está aqui por isso, porque você quer se sentir livre, quer sentir a sua vida fluir, quer sair desse ambiente de sentir que a sua vida está travada, está pesada, que por mais que você se esforce, as coisas não fluem, não andam. Então, é aqui que é o seu lugar mesmo. É nesse tema aqui. Vou mostrar para vocês como que os seus relacionamentos, todos os níveis, tá? Amoroso, familiar, de amigos, de todos os níveis, podem influenciar na sua prosperidade ou na sua escassez. Então, prepara, porque vai ser impactante. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréa Guimarães, sou terapeuta, mentora de mulheres, sou escritora também, e eu quero iniciar nesse nosso encontro contando uma história para vocês. Uma história muito interessante. Preste bem atenção, porque ao final você vai precisar dessa história para você compreender profundamente o que eu vou compartilhar aqui, combinado? Então, olha só, escute aí essa história. Me casei muito jovem, preste bem atenção. Eu e meu esposo. E logo que nos casamos, decidimos seguir a nossa vida. Éramos bastante independentes, embora inexperientes. No início, algumas influências de nossas mães, principalmente, mas não apenas delas, foram por nós impedidas. Não deixamos, embora isso causasse desconforto a elas e também para nós. Mas nós entendemos que a partir daquele momento em que nos casamos, mesmo sendo muito jovens, a nossa vida teria que ser guiada por nós mesmos. E assim seguimos. Em alguns momentos, as pessoas nos chamavam de egoístas, desunidos, mas nós sabíamos que precisávamos colocar toda a nossa energia para aquela vida que estava se iniciando do zero, financeiramente, de experiência, além da nossa juventude. Éramos muito novos. Logo em seguida vieram os filhos, e aí a responsabilidade aumentou ainda mais. E a nossa prioridade também. Hoje estamos celebrando a nossa vida e os nossos resultados, mas nem sempre foi tão fácil, nem sempre foi tão simples, mas superamos muitos desafios para chegar até aqui. No final, ficamos orgulhosos, apesar dos altos e baixos. Uma história simples, mas uma história que muita gente já ouviu ou já viveu, né? E eu quero que você guarde essa história, porque ela vai fazer muito sentido lá na frente. E por que que eu trouxe essa história, gente? Porque quando eu vou falar de coisas profundas, por não estar atrelado ao nosso consciente, as pessoas acabam se confundindo e achando que elas não precisam resolver determinadas coisas. E por achar que não precisam resolver, elas continuam repetindo o mesmo ciclo de escassez, o mesmo ciclo de escassez, continuam procrastinando, continuam se sabotando, continuam sentindo a vida delas travada, né? Então, é exatamente por isso que eu quero que você lembre bem dessa história, certo? Uma coisa, gente, que as pessoas não entendem quando elas começam a tentar, quando elas começam a sonhar, a buscar, quando elas iniciam, olha como está o vento aqui, que delícia. Quando elas começam a tentar, né, prosperar, quando elas começam a tentar conquistar seus sonhos, o programa ao vivo é assim, gente. A gente empurra a cortina para não derrubar o computador, mas está tudo bem. Está gostoso, está ventilado.
Coisa rara por aqui, né? Tem que aproveitar. Então, as pessoas elas começam a chegar no nível de frustração porque elas tentam. Eu tenho muita clareza de que o público que me segue, o público que me acompanha, as pessoas que me buscam, me ajudam, são pessoas realizadoras, no sentido de colocar a mão na massa. Não são pessoas paradas, não são pessoas acomodadas, não são pessoas que ficam de braços cruzados, esperando que alguém faça por elas. São pessoas que estão determinadas, tanto em construir sua família, tanto em construir um relacionamento, tanto em construir e realizar os seus sonhos, seja financeiro, seja de alguma conquista. E exatamente por saber que esse é o meu principal público de pessoas realmente mão na massa, determinadas, que correm atrás, é que eu entendo, tanto pela minha experiência, quanto pelo que eu venho estudando durante esses 8 anos, que viver uma vida travada para quem está correndo atrás, está fazendo esforço, está se dedicando, é algo que chega a um ponto que leva a pessoa a um nível muito grande de frustração. No início, a pessoa acha que é assim mesmo, né? Porque as coisas são difíceis mesmo, é desse jeito mesmo, mas ela continua tentando, persistindo, só que com o passar do tempo, ela vai percebendo que algo realmente está errado, que a conta não fecha, né? Que o nível de dedicação que a pessoa coloca, o nível de empenho, comprometimento que ela tem, tudo que ela faz, versus o resultado, não está encaixando, não está batendo. Se essa é a sua realidade, preste bem atenção que hoje eu vou revelar para você duas coisas importantes. Por que que você se sente assim, com a vida travada, mesmo correndo atrás, mesmo se empenhando, mesmo se dedicando, mesmo você sendo uma pessoa comprometida, realizadora? Você vai entender também o que fazer para quebrar esse ciclo de escassez, soltar essas cordas que estão impedindo você de fluir e começar realmente a realizar os sonhos que você merece e que já estão disponíveis, tá? Mas antes de eu te falar essas duas coisas, eu vou ter que trazer algo bem mais profundo. Por isso que eu trouxe vocês para cá hoje. E o que, que seria isso, gente? Eu quero falar de vários pontos. Vou falar de alguns hoje e de outros amanhã, no nosso encontro de amanhã, tá? Porque são temas bem densos, são temas bem profundos, e eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para que seja compreensível realmente, porque quando você acessa isso de forma consciente, você já dá o primeiro passo em direção à sua transformação. Você já dá o primeiro passo para quebrar o ciclo, tá? Então, eu quero que você compreenda de uma forma muito clara. Se eu falar abertamente para as pessoas, sem fazer esse preparo, que os relacionamentos dela impedem elas de prosperar, muitas delas vão até duvidar, outras vão até achar absurdo, outras não vão nem dar ouvido, porque vão pensar assim, eu não tenho esses problemas, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que, mesmo que você não tenha relação conflituosa com alguém próximo da sua família, ou seu marido, ou seus pais, ou seus irmãos, mesmo que você não tenha uma relação conflituosa com eles, eu vou provar para você, porque eu provo mesmo, eu sempre falo e provo. Vou provar para vocês o quanto que essas relações podem estar no seu caminho de conquistas, fazendo com que você não conquiste e com que você chegue nesse nível de cansaço, de frustração, de desgaste, ok? Quem acompanha os stories hoje viu que eu coloquei alguns casos lá e eu vou retomar alguns deles aqui, retomar alguns outros também para você entender isso de maneira muito clara e também retomar aquela historinha lá do início do nosso encontro, tá? No final você vai ver que tudo isso vai se encaixar perfeitamente, você vai sair daqui com total clareza de como que você tem que lidar com seus relacionamentos a partir de hoje para que eles não se tornem essa barreira, né, nas suas conquistas, tá certo? Eu sei que parece estranho e doloroso até falar sobre isso, já que eu vou me referir a pessoas que você ama, tá? Então se prepara aí, se segura na cadeira, porque como eu falei lá no início, não vão ser coisinhas gostosinhas de ouvir, mas serão coisas libertadoras e que vão te levar por um caminho de uma construção de algo novo, que vai fazer muito bem para vocês e posteriormente a eles também, tá? Porque no início, quando a gente começa a ter essa clareza, tomar novas posturas, há um estranhamento, mas vocês vão entender perfeitamente. Vou trazer mais algumas histórias para contextualizar, porque eu acho que fica mais didático, né? Até porque, como eu falei, não é uma coisa muito rasa, é algo bem mais profundo. Então, para ficar mais fácil de você que nunca ouviu sobre isso entender,
Vou trazer algumas historinhas, como eu fiz hoje lá nos stories. Imagina, gente, o seguinte: nós temos uma visão e uma cultura sobre família, todos nós, né? Eu vou me ater aqui a nós brasileiros, porque cada lugar tem uma cultura diferente, às vezes a gente chega até a estranhar um pouco, né, a forma de outras culturas lidarem com a família. Mas vamos falar de nós, da nossa cultura. Como que a gente lida com a família? E como que nós cometemos erros graves que aprisionam a nossa vida e aprisionam as nossas famílias, as pessoas que a gente ama, por uma cultura, por uma visão, né? As pessoas romantizam demais algumas dinâmicas que não são saudáveis, tá? Então, hoje as pessoas acham bonito, presta bem atenção que eu já avisei para vocês que não vai ser gostoso de ouvir. As pessoas acham bonito, por exemplo, uma mulher adulta que tem a sua casa, tem seu marido, tem seus filhos, que larga tudo para ir cuidar da mãe, por exemplo. Todo mundo elogia, inclusive, né? Ó, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, de boa alma, de bom coração, né? Largou tudo, às vezes até o casamento se desfaz, é, porque a pessoa acha que está fazendo algo muito, muito nobre, né? E até seria, se a pessoa soubesse a forma certa de fazer, mas infelizmente nós não fomos ensinados a fazer da forma certa. E o que que isso tem a ver, André? Parece até estranho, talvez pareça até cruel falar isso, mas presta atenção no que eu vou falar. Existe algo que é pouco disseminado e que deveria ser muito mais, né? Isso deveria estar na nossa educação básica, que eu chamo, dentro do meu treinamento, da mentoria do Mulheres Reais, eu chamo de dinâmica do bebê e da babá. E o que que é essa dinâmica do bebê e da babá? Imagine um bebê e uma babá, né? Qual é a relação desses dois? Um cuida, o outro é cuidado, não é assim? E o que que acontece, gente? Eu gosto sempre de chamar a atenção. A babá cuida do filho de quem? Quem sabe? De quem é o filho que a babá toma conta? Comenta aí no chat. De quem é esse filho que a babá toma conta? Dela que não é, né? Senão ela não seria a babá, ela seria a mãe. Não é verdade? Então, nessa dinâmica do bebê e da babá, a pessoa ela começa a ser a mãe de alguém que não é seu filho. Às vezes é a própria mãe, às vezes é o pai, às vezes são os irmãos, às vezes são os sobrinhos. E por aí vai. Eu vou deixar isso mais claro para vocês com algumas histórias que eu vou trazer. E o que que acontece, gente? Como a gente foi educado para ter essa romantização da família e ceder, né, às vezes, aos caprichos, ceder, às vezes, né, a algumas, como é que eu posso dizer, chantagens emocionais, certo? O que que acontece? A pessoa fica preso a algumas dinâmicas que prejudicam a sua vida. Deixa eu só passar uma. As pessoas, elas acabam achando que elas estão fazendo o correto. Então, o que que acontece, gente? Nessa dinâmica que eu falei, quando se trata de dependência emocional, eu, como terapeuta, já acompanhei vários casos de pessoas que elas tiveram suas famílias destruídas, seus lares destruídos, porque elas estavam preocupadas em cuidar dos pais, preocupadas em cuidar dos irmãos, e acabaram direcionando a sua energia para outro lugar. Tem uma outra dinâmica que eu gosto de trazer, que é a dinâmica da árvore, né? Imagina uma árvore, gente. Todo mundo já viu uma árvore. Então, a árvore começa ali de uma sementinha. Essa sementinha ela vai é, criando ali um caule, algumas folhas, vai crescendo, vai se fortalecendo. Daqui a pouco está aquela árvore enorme e tem ali os seus frutos, certo? Da onde vem o alimento dos frutos? Os frutos, eles são alimentados pela raiz. Embora eles são sustentados pelos galhos, mas os frutos são alimentados pela raiz, certo? Então, a raiz envia seiva pelo tronco, pelos galhos e chega até o fruto se fortalece e aí aquele fruto ali ele é alimentado, é nutrido até que ele amadureça e fique pronto, né? E o que que acontece, gente? Quando a pessoa não entende isso na família,
ela acaba colocando a sua energia, ao invés de ser nos frutos, ela põe energia onde? Na árvore. Ou pior ainda, na raiz. E aí, quem sofre com isso? Os frutos. Porque se você devolve a energia para a raiz, os frutos vão sofrer. E quem são os frutos? Os frutos são seus filhos. Entende? Os frutos são seus filhos. A árvore é a sua família, você e seu cônjuge. Entende? Então, eu já recebi muitos casos de pessoas que falam, Andréia, o que que eu faço? Porque o meu esposo fica chateado, briga comigo, porque eu estou ajudando minha mãe não está bem financeiramente, a minha irmã não está bem financeiramente, vocês não têm noção a quantidade de pessoas que falam isso para mim. E eu digo para elas, o seu marido está certo. E a pessoa fica chocada, né? Eu lembro de um caso, gente, que o marido trabalhava, a esposa trabalhava, e eles eram muito empreendedores, eles eram muito visionários, embora eles tinham poucas condições ainda, mas você via que eles estavam assim, numa evolução, né? E ela disse: eu tenho brigado muito com meu marido por causa de dinheiro, porque a minha irmã faz conta, a minha mãe, para proteger a minha irmã, me pede dinheiro, eu não quero dizer não para ela e eu acabo ofendendo o marido, gerando briga com ele, porque com essa ação eu acabo impedindo nossos planos. Mas como que eu vou dizer não para minha mãe? Eu falei, uai, simples, dizendo não. N-A-O-T, né? E aí, gente, como eu falei lá no início, isso parece duro, isso parece frio, mas é a realidade. E isso aí, gente, presta atenção, envolve uma dinâmica do bebê e da babá, que a gente chama também de dependência emocional. Muitas pessoas não têm coragem de seguir para a vida e seguem frustradas porque elas não conseguem se libertar dessas dinâmicas. E aí eu comecei, talvez, assim, indo profundo demais, né? Fui direto num ponto talvez muito sensível. Mas eu vou mostrar para vocês de outras formas como que isso se dá. Eu já vi uma situação de uma casa onde tinha a mãe, dois filhos jovens, adultos, né? 20 e poucos anos, a filha e o filho, e a mãe desempregada, os dois desempregados, e aí os dois jovens arrumaram emprego, né? O filho e a filha. Depois a filha acabou engravidando e teve que sair do emprego. Ficou trabalhando só o jovem, o rapaz, para sustentar a mãe, a irmã grávida. E aí o que que esse rapaz fez? O que que vocês imaginam? Por não suportar mais aquele peso, ele tratou o quê? De perder o emprego também. E parece que é coisa do acaso, não é mesmo? Mas é melhor ficar sem dinheiro do que não ter paz. É melhor não ter dinheiro do que ter que carregar tanto peso. É assim que o nosso inconsciente funciona. Então, a pessoa entra num processo de autossabotagem para que ela não tenha que carregar aquele peso, ou para que ela não tenha que dizer não, para que ela não tenha coragem de dizer não, mas ela não suporta mais aquela situação, né? Dentro da mentoria, eu me lembro de um caso, gente, foi muito doido. Um caso da mentoria, que eu atendi. A pessoa tinha um trabalho e ela se saía muito bem nesse trabalho e, de repente, ela se sentiu travada nesse trabalho, se sentiu travada e ela me procurou e disse, Andréia, eu não sei mais o que eu faço, porque eu conheço muita gente, as pessoas confiam em mim, eu já tenho um nome no mercado, mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Às vezes o cliente me procura, eu procrastino tanto que a pessoa desiste, eu compro de outra pessoa. E eu fico com raiva de mim, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu enrolei ao ponto de perder aquela venda? E a minha comissão é muito boa. E aí eu falei, vamos olhar para isso? Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Quando eu fiz a intervenção terapêutica para a gente entender quais eram as dinâmicas emocionais por trás daquela situação, porque escreve aí no seu caderno, gente, onde tem procrastinação, tem uma dinâmica emocional. Não existe procrastinação por outro motivo que não seja alguma dinâmica emocional que não foi resolvida e que você inconscientemente não está sabendo lidar com ela, tá? Então, se você estiver procrastinando, precisa entender o que está por trás. Ponto. E aí a gente vai olhar o que estava por trás daquela procrastinação, de perder oportunidades claras
tendo capacidade de aproveitar, e ela enrolava, enrolava, não conseguia, depois ficava com raiva de ter feito aquilo. E quando a gente foi trabalhar, gente, o que aconteceu? Ela foi me contando que ela tinha 2 filhos, 3 filhos, não lembro bem. Eu me lembro bem desse filho, porque foi o da questão. E aí ela disse que o filho dela, casado, tinha seus filhos, morava em outra cidade, que não ligava para ela, nenhuma ligação telefônica, não visitava ela. Inclusive dizia, quando a senhora quiser ver os meninos, vem aqui, porque eu estou sem tempo de ir aí. E ela se sentia menosprezada, né, com aquela atitude dele. E toda vez que ele ligava para ela, adivinha? Para que era? Pedir dinheiro emprestado. Não ligava para saber como ela estava, embora ela já era uma senhora, não ligava para perguntar como ela estava, nem para dizer que estava com saudade, nem para colocar os netos para falar com ela, era sempre para pedir dinheiro emprestado. Mãe, meu carro está atrasado, me empresta aí, depois eu lhe dou. Mãe, eu estou precisando fazer não sei o quê, me empresta aí. E ela se chateando com aquilo, mas sem ter coragem de dizer para ele, ô meu filho, se manca. O que acontece? Ela começou a se sabotar para não ter dinheiro, para quando ele pedisse, ela dizer não tenho. Porque dizer não tenho, ela tinha coragem, agora dizer não quero, ela não tinha. Entende? E aí a gente foi trabalhar isso, trabalhar essa relação dela com ele internamente. Gente, internamente é muito mais importante até do que com a própria pessoa. A maioria dos casos, a pessoa nem sequer precisa ir lá e resolver com o outro. É internamente. Então, nós trabalhamos isso na mentoria internamente. E foi incrível. Passado alguns meses, ela construiu mais uma casa para alugar, montou um negócio, mudou para outra cidade que ela queria mudar, que era um sonho que ela sempre falava para a gente, dentro da turma. E foi incrível, gente. A partir do momento que ela resolveu aquela questão interna, ela parou de se sabotar e começou a desfrutar daquilo que ela estava se sabotando. E eu sei que é algo assim, nossa, impactante de ouvir, mas são inúmeros. Gente, se vocês quisessem, eu poderia passar a tarde inteira contando casos para vocês de situações de autossabotagem financeira, conjugal, de tudo, de ser feliz, de se realizar, até de ter saúde por causa das dinâmicas doentias do bebê e da babá, tá? Então, já que eu falei de saúde, deixa eu trazer um caso que foi um caso muito marcante. Não foi o único nessa área, mas foi muito marcante. E uma pessoa muito querida, minha aluna da mentoria de vários programas, que já foi para Mulheres Reais e tal, que tinha um problema de saúde muito grave há 18 anos, né? Chegou ao ponto de limitá-la para várias coisas, de dela ter que abrir mão de muitas coisas e depender de outras pessoas, e ela não conseguiu descobrir qual era o problema dela. Ela não, né? Os médicos que cuidavam dela, tomava remédio controlado, tinha que viajar a cada 6 meses para fazer revisão, enfim, tinha muitas limitações por conta disso. E ao conhecer os meus treinamentos, ela começou a participar e começou a entender a dinâmica do bebê e da babá. E um dia ela disse para mim, André, eu entendi. E eu sei que ela foi com os médicos e ela tinha tido uma memória surpreendente em pouco tempo e eles perguntaram o que ela estava fazendo de diferente. E ela falou que eram os meus treinamentos. E os médicos falaram para ela, não pare, porque está te fazendo muito bem. E foi um caso assim maravilhoso. Quem estava no Mulheres Reais agora de São Luís esse ano, ouviu dela mesma esse relato, foi lindo, foi impactante. Uma pessoa hoje que tem total liberdade, uma pessoa hoje que tem realizado os seus sonhos, tem tido a sua liberdade de volta que ela tinha perdido, porque ela se tornou dependente de outras pessoas. Oh, extraordinária essa história. A Nilza estava lá, ela escutou, não foi, Nilza? Gente, é muito impactante. E ela hoje reconhece. Outro dia foi lindo, ela me mandou um áudio, tem umas 3 semanas, ela me mandou um áudio e falou assim: Nossa, André, eu estava aqui lendo as minhas anotações dos primeiros treinamentos que eu fiz com você, quando eu não entendi ainda profundamente tudo isso que você ensina. E eu comecei a ver que você já me dizia claramente qual era o meu problema, mas eu não tinha condições de entender naquela época. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo claramente, graças a Deus eu me libertei, eu vejo grandes mudanças em várias áreas da minha vida, mas naquela época você já me dizia qual era o meu problema, mas eu não conseguia assimilar. E eu, pois é, a gente acessa, né? Eu sempre falo isso na mentoria, calma, você vai acessar aquilo que você dá conta.
No momento certo, você vai acessar o todo. O importante é que você continue nessa construção. E foi incrível, gente, sabe? Cura física. Eu não estou falando de outra coisa, estou falando de cura física. É muito impactante. E tudo tinha uma raiz emocional dentro da dinâmica familiar do bebê e da babá, ou dependência emocional, como você queira chamar. E são inúmeros casos, mas tem um que eu quero muito contar para você, porque esse é mais sutil. É bem sutil, às vezes a pessoa passa por isso, ela não consegue perceber, porque não dá nenhuma pista de que está relacionado com a dependência emocional. Um caso de uma aluna também da mentoria, na época ela ainda não era da mentoria, mas ela já era minha aluna. Ela tinha um sonho de viajar, nunca tinha viajado. Uma pessoa que começou, né, de uma família bem escassa financeiramente, que nunca viajava, que não tinha certas oportunidades, aí casou, começou a trabalhar e se viram diante da oportunidade, ela e o marido, de conquistar a primeira viagem deles. E eles trabalharam muito forte, conquistaram a viagem, foram na viagem, e ela estava muito feliz porque tinha conquistado isso, era um sonho deles. E quando começou a viagem, pronto, gente, o sonho virou um pesadelo. E ela não sabia explicar, porque ela estava tão feliz e de repente aquela felicidade deu lugar a uma tristeza inexplicável, porque ela não tinha motivos que ela entendesse que eram motivos para ela estar tão triste. E o marido, o que está acontecendo? Ah, não sei, eu não estou bem, enfim. Eu sei que ela foi à viagem, teve um momento da viagem que ela chorava igual um bebê, e o marido assustado, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está assim? Não sei, não sei, não sei. Enfim, terminou a viagem, parece que até perdeu o celular nessa viagem, ficou mais chateada ainda, e, enfim, achando que ela não devia nem ter ido. Aquelas coisas, quando a gente não tem a mente aberta para entender o mundo invisível, a gente acaba achando, né? E aí depois a gente já tinha algum contato, e quando ela chegou, ela me falou dessa situação. Eu falei, vamos olhar para isso? Ela falou, vamos. E quando a gente foi olhar, gente, vocês não têm noção o que tinha por trás dessa história. Algo assim que alguém que não tem o conhecimento, ou um profissional acompanhando, nunca vai entender, porque não é fácil mesmo de entender. E a gente fez aquela intervenção, eu fui buscando as questões dela, e era culpa. A culpa. Exatamente, você não tem noção quantas coisas você deixa de realizar por causa de uma culpa inconsciente que você carrega de estar prosperando e as pessoas que você ama não. A culpa inconsciente de ter o que a sua família nunca teve. A culpa inconsciente de ter o que seus irmãos não têm, seus sobrinhos não têm, seus pais não têm. Então é doloroso demais desfrutar daquilo ali. Chega a ser, entre aspas, né, injusto você ter aquilo tudo e eles não. E foi exatamente isso que estava gerando nela aquela tristeza tão profunda e inexplicável. E aí nós trabalhamos, né, alguns exercícios terapêuticos para limpar aquela culpa, para que ela pudesse tirar aquele peso dela e desfrutar de tudo que ela e o marido estavam construindo. E a gente foi trabalhando isso na mentoria, em outras situações ela percebeu, porque agora ela já tinha consciência, então em outras situações ela percebeu que aquilo estava relacionado, né, que muitos processos de autossabotagem que vieram a seguir estavam relacionados com aquela culpa. E qual a importância da clareza, gente? Porque quando ela passou por aquela situação da viagem, mas ela não sabia o que fazer, ela ficou perdida, ela só se afundou naquela situação, não conseguiu desfrutar da viagem que ela conquistou com o esposo, e ela ficou perdida, foi assim um desperdício, vamos dizer, né, daquela conquista. Mas quando você tem a clareza, você já começa a entender de onde vem as situações, você já começa a saber como administrar. Essa é a grande sacada, esse é o grande poder desse entendimento, esse é o grande poder, né, do trabalho que a gente faz na mentoria, de ter essa clareza do invisível, de entender qual é o seu inimigo oculto e saber o que fazer para lidar com ele. Então, foi muito incrível, porque depois ela passou por algumas situações, só que aí ela já conseguia identificar, ela já me falava, me sinalizava, olha, André, aconteceu isso, eu já entendi. Eu já comecei a trabalhar aqui em mim para que isso não venha me impedir novamente, não venha me trazer prejuízos de novo, né? Não venha trazer consequências desagradáveis e frustração para a minha vida. Então, é muito importante você ter essa clareza e saber de onde vem.
E agora, talvez vocês já estão aí se identificando com algumas situações da vida de vocês, talvez vocês já estão se identificando com alguns relacionamentos familiares de vocês. Eu vou falar só mais uma história, e aí eu vou trazer de volta aquela história lá do início, para que você entenda algo mais profundo ainda, tá certo? E hoje desfruta com a família, isso daí, Nilza. Esse aqui é o legal, né? É que a pessoa de um cruzeiro, muito bom, e de muitas outras viagens, né? O que que acontece, gente? São vários casos, mas eu selecionei alguns que você possa ter cada vez mais e mais clareza do que acontece dentro dessas dinâmicas do nosso relacionado doentio, emocionalmente falando, né? Já vi casos, por exemplo, de quando os filhos começam a casar e sair de casa para tocar a própria vida, a mãe fica doente. Sabe para que a mãe fica doente? Para os filhos voltarem. E sabe o que acontece quando os filhos não voltam? As pessoas falam, ingrato, filho mau, não se importa com a sua mãe, né? Tem família que fica com raiva da esposa. Ai, ele casou com essa mulher, não liga mais para ninguém, tudo agora é essa mulher dele, entende? Inclusive, assim, eu passei por isso. Eu passei muito por isso. Porque quando eu me casei com meu marido, a gente foi tocar a nossa vida e a família cobrava que ele desse atenção para a família de origem e ele dizia, não, eu tenho que cuidar da minha família. Tenho minha mulher, tenho minhas duas filhas. E ele ouvia muito isso. Você é um ingrato, você é um filho desnaturado, você é isso, você é aquilo. Eu ouvia muito essas queixas, né? Sobre essa cobrança que as pessoas fazem. E sabe o que é pior? Sempre tem um que volta, né? E coincidentemente ou não, o que volta é sempre o que se lasca. Ou não casa, ou destrói o casamento que tem, não prospera. Vocês já pararam para reparar isso? E aí isso me faz me lembrar de um outro caso também da mentoria, que a pessoa era uma mulher empreendedora, bem-sucedida, tinha passado por um divórcio já há uns 10 anos, reconstruiu a vida dela profissionalmente, né? Gostava de andar sempre bem arrumada e viajava, mas ela tinha algo que faltava para ela, um relacionamento. E aí ela veio para a mentoria e falou para mim, Andréia, antes de entrar, a gente bate um papo, ela disse, Andréia, tá tudo indo bem na minha vida, mas eu tô me sentindo muito só, eu não quero terminar minha vida assim só. Eu mereço ter uma pessoa do meu lado, viver uma vida feliz, né? Por que não? E eu falei, claro que você merece. Vamos ver o que está impedindo? Vamos. E ali naquele bate-papo que eu faço sempre com a pessoa antes da mentoria, para entender o caso dela e ver se é um caso para estar na mentoria, se ela está no momento ou não, ela foi me contando, olha, eu tenho a minha filha, já é uma adolescente, assim, assim, uma menina muito boa, estudiosa, eu tenho isso, o que mais? Eu vou cavando, né? E o que mais? O que mais? E nessa conversa vai, conversa vem, sem intervenção, sem nada, só no bate-papo, conversa vai, conversa vem, ela foi falando, eu fui perguntando, ela foi me dizendo: ah, minha mãe mora comigo, já é uma senhora idosa, precisa de cuidados especiais, entende, certo, até aí tudo bem, né? Quem mais? Você é filha única? Não, eu tenho os meus irmãos, mas eles moram em outra cidade, não tem paciência, não quer cuidar, blá, 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 blá. Às vezes eu fico brinco com eles, mas não adianta, eu, beleza, quem mais? Me conta mais. Ah, meu sobrinho, que eu ajudo, porque não sei o quê. E o que mais? Me conta mais, me conta mais. Eu sei que contando, 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 teve uma hora que eu falei para ela assim, querida, me fala uma coisa. Onde cabe o marido aí nessa sua vida? E ela levou um susto assim, né? Eu falei, não cabe. Você quer, qual tipo de marido que você quer encontrar? Ah, uma pessoa assim, uma pessoa assada, uma pessoa assim, uma pessoa assada. Eu falei, esse tipo de homem aí não vai querer entrar numa confusão dessa. Você vai querer encontrar um entulho para a sua vida? Um entulho que vai sobrecarregar mais ainda a tua vida? Não. Quero uma pessoa que seja, pelo menos, do jeito que eu sou. Falei, pois é, a pessoa não vai querer entrar nessa bagunça aí, não. Não é nem justo. Eu sou dura às vezes, gente. Dói, mas liberta, né? Falei para ela, não é nem justo que uma pessoa dessa entre numa bagunça dessa. E ela ficou chocada. Meu Deus, André, o que eu faço? Bora resolver isso. Ela fez a mentoria. Não abandonou a mãe, gente. Não estou falando de abandono, porque a mãe dela realmente precisava de cuidados, era uma pessoa, como é que fala? Aquela pessoa que não dá conta mais de se cuidar, sabe?
realmente, não é uma pessoa, porque, por exemplo, a minha mãe tem 70 anos, gente, mas a minha mãe viaja, passeia, casou, tirou carteira, aprendeu a dirigir, ixi, vive no mundo aí, ó, corda solta. Ou seja, minha mãe é uma pessoa idosa, mas ela é independente, ela dá conta de ir, de vir, de se cuidar, cuidar da casa dela, da vida dela, vai fazer a primeira viagem para o exterior, Tibete. Não era o caso da mãe dela. A mãe dela realmente já era aquela idosa que está igual um neném, que precisa que dê banho, que precisa ter comida, que precisa que faça tudo. Então é óbvio que não vai, a pessoa não pode deixar de cuidar da mãe, mas às vezes não é a questão de cuidar ou não, é a forma. Então, dentro da mentoria, a gente foi trabalhando para que ela cuidasse da mãe sem deixar de viver, porque ela estava sendo mãe da mãe. Eu falei, não, você não vai ser mãe da sua mãe, não. Você vai ser a filha dela cuidando dela. E aí organizou a vida, parou com a briga com os irmãos, resolveu da melhor forma possível, soltou a corda do sobrinho, soltou daqui, soltou dali. Falei, pronto, minha amiga, agora você está pronta. Agora sim, agora cabe. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, como que as relações, mesmo de forma inconsciente, impedem o teu prosperar. Impede o prosperar do teu casamento, porque às vezes o marido não aguenta mais. Impede, sabe, o que é a prosperidade dos teus filhos. Se vocês verem o tanto de filho hoje adulto magoado com os pais, porque os pais só cuidavam dos outros e não cuidavam deles, é toneladas que eu atendo. Toneladas. Lembra da raiz? Quando você olha para a raiz, os frutos morrem, os frutos apodrecem, os frutos vão para a droga, os frutos vão para os caminhos que você não quer que eles vão. E ainda fica assim, oh meu Deus, onde foi que eu errei? Outro dia uma pessoa falou para mim, André, meu enteado tem de tudo, tem tudo, tudo, e tá nas drogas. Eu falei, tudo o quê? O que que é tudo para você? Tudo é o quê? Tudo é dinheiro? Tudo é o quê? É moto? É celular caro? O que que é tudo? Roupa de marca? Brinquedo quando era criança? Todo tipo de brinquedo? Isso é tudo? Isso não é nada. Acredite, gente, eu sou terapeuta. Se a pessoa está nas drogas é porque falta algo dentro. Não é falta de caráter, não é isso, não é aquilo, faltou algo dentro. Talvez a pessoa era até uma boa pessoa, honesta, trabalhadora, mas botou energia na raiz, os frutos se perderam. É muito forte, gente. Os prejuízos são inúmeros, são incalculáveis. Os prejuízos financeiros é o menor prejuízo. São incalculáveis. É casamento que se destrói, é sonhos que se desfazem, é problema financeiro, é você não consegue prosperar, é a sua vida emperrada. Você tem tudo para dar certo, mas não flui. Quando você consegue conquistar algo, você se sabota, perde ou leva um prejuízo. Por quê? Porque você não se sente autorizada a avançar. Você não se sente autorizada a fazer diferente. Você não se sente autorizada a ser próspera vindo de uma família que passou por escassez financeira. Você não se sente autorizada a ser feliz no seu casamento vindo de uma família que foi todo mundo divorciado. Você não se sente autorizada, às vezes, até a gerar no seu ventre, vindo de uma família onde as mulheres perderam. É muito duro isso, né? Eu sei o quanto é doloroso, gente. E eu falo isso com todo amor, para que você seja liberta. Embora eu saiba que dói para muita gente ouvir tudo isso. Mas essa é a grande verdade. Essa é a verdade que liberta. E muitas pessoas escolhem a mentira justamente porque a verdade ela é dolorosa. Porque a verdade te obriga a fazer escolhas. Escolhas que você não quer fazer. Escolhas que talvez você não está preparada para fazer. E aí eu vou falar amanhã sobre os ganhos, né? O lucro emocional. Por que que muita gente não quer prosperar? Ela fala que quer, mas internamente, no inconsciente dela, ela não quer. E eu vou mostrar para vocês amanhã no encontro, não percam, que vai ser muito forte. Por que que você não quer? Vou te falar e vou te provar, né? Porque eu falo e eu provo.
E agora eu quero voltar com vocês lá naquela história do início, daquele jovem casal que casou muito novo, que resolveu tomar a frente da vida deles, que resolveu não ficar dando ouvido para a família, dar pitaco na vida deles, direcionar a vida deles, procuraram ser o mais independente possível e tiveram muitos altos e baixos, apesar disso, apesar deles terem tentado ser o mais independente possível. E por que eu estou falando essa história? Porque muitas vezes, quando eu falo todas essas dinâmicas que eu falei aqui hoje, que aprisionam as pessoas de prosperarem nos seus relacionamentos, de prosperarem nos seus projetos profissionais, financeiros, de prosperar na conquista dos seus sonhos, as pessoas não se visualizam. Elas pensam, não, mas eu não sou assim, mas eu não sou assado. Outro dia eu falei sobre a linguagem das doenças, que também tem a origem emocional, e eu falei para uma pessoa que ela estava prestes a perder o útero dela, falei sobre essas dinâmicas. Sabe o que ela respondeu para mim? Não, mas eu estou bem emocionalmente. Eu estou bem emocionalmente. E eu sei, gente, que ela não falou aquilo por mal, nem por orgulho. Ela falou aquilo porque ela não entende. Ela não entende que para eu ter efeitos do meu emocional na minha vida, eu não preciso estar jogada em depressão, trancada no quarto em depressão, eu não preciso estar doente de ansiedade, eu não preciso estar com síndrome do pânico. Não, não preciso. E a prova de que eu não preciso é que essa história que eu te mostrei, aparentemente de um casal bem decidido, bem alinhado, tinha consequências do emocional deles que impediram coisas na vida deles. Essa história que eu contei lá no início é a minha história, eu e meu marido. Nós casamos cedo, eu tinha 16 anos, ele tinha 21 anos. E desde quando a gente casou, a gente foi muito independente. A gente já saiu logo, nós não moramos com nossos pais, a gente casou jovem, mas a gente já arrumou nosso canto. Morava numa casa muito simples, se vocês virem, vocês nem acreditam, que é aquela Andréia, é a Andréia de hoje. Passamos muita escassez financeira. A gente comia a carne uma vez por mês. Uma vez por mês, um dia no mês, gente. Um dia no mês. Sorte minha que desde criança que eu gosto de ovo. E a gente tinha, assim, falta de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, mas nós éramos determinados, esforçados, tanto eu quanto eles, sempre correndo atrás de conquistar todas as nossas conquistas. Cada mobília de dentro da nossa casa eram meses de trabalho. A gente não chegou e montou uma casa e casou. A gente foi comprando, arrumando. Eu lembro que a gente casou com um fogão emprestado da prima dele. Um fogãozinho emprestado. E com a cara e a coragem, nós começamos a nossa vida e a gente não ficava pedindo dinheiro para a mãe, pedindo dinheiro para o pai, até porque eles nem tinham, né? Mas mesmo assim, a gente nunca pediu dinheiro para irmão, para ninguém. A gente queria uma coisa, a gente corria atrás, não tinha, a gente buscava uma forma de conquistar, sempre muito independente, não deixava nossas mães, né, como maioria, as minhas mentoradas não, mas a maioria das mães lá fora que não tem essa visão, esse entendimento, querem dar pitaco na vida do jovem casal, né, quer controlar, mães controladoras, querem controlar. E a gente cortou logo, não, aqui quem decide somos nós, aqui a gente faz do nosso jeito. Então a gente sempre foi muito independente, tanto eu quanto ele. Só que mesmo com toda essa independência ao longo de toda a nossa vida, priorizando nós dois, a nossa família, eu, quando entrei no meu processo de autoconhecimento, eu encontrei muitas dinâmicas de dependência emocional. Sabiam disso? E eu fiz questão de contar isso para vocês dessa forma, para que você não se engane, como a minha amiga, que eu falei para ela das dinâmicas emocionais em relação ao caso da saúde dela, e ela disse, não, eu estou bem emocionalmente, né? Não estou em depressão. Então, mesmo que você não esteja em depressão, eu espero que não esteja, mesmo que você não esteja sofrendo de ansiedade, eu realmente desejo que você não esteja, mesmo que você esteja normal, se sentindo bem, né? Feliz, confiante, mas se a sua vida está travada, se você sente que tem algo que não flui de jeito nenhum, se você procrastina, se você vê a vida dos outros fluindo, a sua não,
Se a coisa não está batendo, não está muito lógico, o nível de esforço seu, o teu nível de capacidade com os teus resultados, tem dinâmica. Tem dinâmica para resolver. Tem questões para resolver. Uma das coisas que eu descobri, gente, eu conquistei muitas coisas, como eu falei para vocês, eu vim de uma realidade onde eu e meu marido, a gente casou porque uma prima dele emprestou o fogão para gente. Não era um fogão bonito, gente, aquele fogão de duas bocas que leva para acampamento, que bota no gás, mas é de duas bocas. E a gente começou desse jeito, sem nada, do zero, do mais completo zero. Foi menos zero. Menos zero não tem, né, gente? Foi negativo. Foi abaixo de zero, sabe por quê? Porque o fogão nem era nosso, né? Então, se a gente devolvesse o fogão, ainda ficava faltando. Então, foi abaixo de zero, não foi nem do zero. Se você começou do zero, parabéns, você começou melhor do que a gente. Hoje, eu conheço mais de 10 países. Hoje, a gente já realizou muitos dos nossos sonhos. Ainda é só o começo, pode acreditar. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas, assim, se eu for comparar aquela Andréia e aquele Ismar, que se casaram sem ter nada, com fogão emprestado, e hoje já visitou mais de 10 países, ele não visitou, viu? Só eu, ele visitou acho que a metade. Ele não pode viajar contra eu, né? Paciência. Mas, se a gente sair desse ponto A para esse ponto que estamos hoje e vamos continuar, e vocês vão ver ainda muita coisa por aqui, foi porque eu me permiti entender o que estava por trás do que faltava. Houve avanços, né? Foi um grande avanço daquela Andréia para a Andréia de hoje. Foi um grande avanço até mesmo daquela Andréia para a Andréia de 8 anos atrás, que foi quando eu dei a grande virada. Porque eu fazia assim, ó, subia e descia. Quem já leu meu livro aí? Comentei no chat. Quem já leu meu livro sabe essa história em detalhes. Eu subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Essa era a minha vida, esse era o meu padrão: subir e descer, subir e descer. Eu não conseguia me manter. Então, eu até, tá lendo, né? Legal. Então, eu até conseguia conquistar algumas coisas, mas quando eu chegava num determinado patamar, eu descia de novo para o zero, com dívidas, falência. Fali, não foi só uma vez, vocês vão ver lá no livro. Me endividei, não foi só uma vez, vocês vão ver no livro. Sabe o que é pior? Não era aquela pessoa consumista que comprava tudo que via e por isso se endividava. Não era. Acredite se quiser. Eram coisas alheias à minha vontade que iam acontecendo e eu, para poder administrar aquilo ali, acabava me endividando. Ou alguém me dava um calote, ou alguém me passava para trás. Era sempre coisas assim, que acabavam me levando para o caminho de volta para o endividamento. Então, eu conquistei algumas coisas em relação àquela Andréia do Povo Emprestado, mas eu conquistava e quebrava. Eu conquistei a minha empresa, foi um dos maiores saltos que eu tinha dado na minha vida, e quando eu me vi, eu inaugurei em 2011, quando foi 2014, 2015, eu estava falida, endividada. Eu devia mais de R$ 200 mil. Talvez para alguém aqui não seja muito dinheiro, mas para mim, naquela época, era dinheiro que nem junto a minha família inteira me dava. Entendeu? Então, subia, descia, subia, descia, subia, descia, e eu pensei, não, o que está acontecendo? Eu preciso entender. Foi quando eu comecei o meu mergulho interno. Eu comecei a entender as dinâmicas que estavam lá do não merecimento, da culpa, de não me sentir autorizada a prosperar. E sabe onde que estava a âncora de tudo isso? As cordas ficavam presas, me prendendo onde? Minha família, meus irmãos, meus sobrinhos. Uai, André, mas você não era aquela pessoa que cuidava da sua vida e quem quisesse cuidava da sua? Eu achava que era. Gente, é algo interno, é inconsciente. É tão profundo que você não tem como imaginar. Tem pessoas que já é escancarado, você vê claramente, né? Quando eu te contei esses casos, você já foi lembrando, nossa, eu sou assim, então fulano é assim. Eita, igual fulano, igual ciclano, é desse jeito. Mas o meu caso era tão sutil que se alguém me falasse diretamente, eu ia falar, conversa. Eu e meu marido, a gente cuida da nossa vida. A gente faz o que a gente tem que fazer, mas é interno. Quando eu fui no meu mergulho interno, uma das piores crises que eu tive, das piores, que eu fui assim no fundo do poço, foi no momento mais próspero da minha vida.
onde tudo que eu queria, assim, da minha lista de meta de anos, estava tudo check, 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 e eu tive uma crise depressiva. E eu comecei a perguntar para mim mesma, de onde vem essa tristeza? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa insatisfação? Eu fiquei muito mal. Mas eu decidi, como eu já sabia lidar com essas coisas, eu decidi que eu ia sentir o que eu tivesse que sentir para desvendar o que estava acontecendo comigo internamente. E eu descobri. Eu descobri que eu estava conectada com os fracassos da minha mãe. É por isso que mesmo eu estando com tudo check, 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 gente, tudo que eu queria naquela época, eu tinha conquistado. Coisas que eu nem tinha colocado na lista, eu tinha conquistado. E eu não conseguia entender de onde vinha aquela insatisfação. Até que eu entendi, até que no mergulho interno eu entendi. Na verdade, eu não estava sofrendo a dor do meu fracasso, porque eu podia ser tudo, gente, menos fracassada naquele momento. Já passei por muitos fracassos, mas não naquele momento. E eu entendi que a dor que estava dentro de mim era referente aos fracassos da minha mãe. E quando eu entendi isso, eu fiz aquela limpeza interna, aquela ressignificação, e foi incrível, gente, foi instantâneo, assim, ó. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais eu senti nada daquilo. Nunca mais. Feito mágica, no piscar de olhos. Só foi eu entender qual era a questão, resolver aqui internamente. Minha mãe nunca me soube disso. Nem preciso. Resolvi aqui dentro de mim. Me desconectei daquilo. Me autorizei a fazer diferente. Sabe por que eu fiquei daquele jeito? A culpa. A gente carrega culpa que a gente nem sabe. Principalmente em relação à nossa família. Eu já atendi casos que a pessoa estava presa numa dor da avó paterna que ela nem conheceu. Ela nem conheceu. Tem noção? E foi muito doloroso para ela. Afetou a vida dela de uma forma terrível. E aí ela trouxe, e a gente trabalhou aquilo ali, e ela disse, outro dia eu conversei, e aí? Ela disse, graças a Deus, nunca mais. Me sinto livre. Estou cheia de sonhos, cheia de novos projetos. Entende? É muito profundo, gente, é muito forte isso. Nós precisamos olhar para isso. Quem estava no encontro de segunda-feira, eu fiz um exercício, tá? Eu quero repetir esse exercício aqui, porque essa aula vai ficar gravada e ele vai complementar, ele vai fechar tudo isso que a gente falou, tudo isso, por mais que não está claro ainda para você, por mais que ainda seja muita informação, você esteja confusa, você esteja até recusando aceitar isso dentro de você, porque é pesado demais, e eu sei, eu entendo, não tem problema, somente acolha esse sentimento e dá um tempo para você mesmo. E nós vamos fazer esse exercício para que você possa internalizar isso de verdade, curar dentro de você o que precisa ser curado, para que você possa prosperar, para que você possa evoluir, para que você finalmente possa honrar os seus pais, porque inconscientemente a gente não quer deixar de pertencer, né? Então eu venho de uma família que viveu escassez. Eu venho de uma família que viveu divórcio. Eu venho da família que viveu coisas que eu não quero viver. Mas quando eu saio, o meu inconsciente quer me levar de volta, porque é como se eu saísse e não pertencesse mais. Mas existem maneiras técnicas cientificamente comprovadas, é ciência, tá, gente? Ciência, que você se desconecta da dor, igual eu me desconectei da dor da minha mãe, dos fracassos dela, sem você se desconectar. Depois que eu consegui vencer isso dentro de mim, eu me tornei mais conectada com a minha mãe. Porque a gente não era. Eu já falei isso também na mentoria. Não vou poder falar aqui hoje, porque senão vai estender demais. Mas a gente não era conectada. Embora a gente tivesse uma relação equilibrada, harmoniosa, respeitosa, mas não era conectada. São coisas bem diferentes, tá? Tem gente que até briga com a mãe que é mais conectada do que eu era com a minha. E depois que eu resolvi dentro de mim essa conexão com a dor dela, a nossa conexão relacional se tornou melhor.
Então vamos lá, queridos. Eu quero que você feche seus olhos, respira. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita, para muitos é doloroso. Tem gente que já chorou assistindo essa aula, porque é realmente muito impactante, mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com a dependência emocional e as pessoas elas não querem, elas não sabem disso, mas elas não querem sair do ciclo porque tem um ganho dentro disso e amanhã nós vamos falar sobre esses ganhos. Então, eu quero que você respire, relaxe, permita que seu corpo descanse, permita que a sua mente relaxe, se desconecte um pouco agora e conecta com o seu interior, com a sua essência, com a sua voz interna, com o seu eu. Respira, relaxa, se conecta. Isso, relaxa, relaxa. Isso mesmo. E agora, eu quero que você busque na sua memória qual é a sua grande dificuldade hoje. Qual é a área da sua vida que parece que está travada, que por mais que você se esforce, não avança, que você sente que é pesado, que talvez você já está frustrado em relação a isso, de tanto tentar, de tanto se esforçar e não conseguir. Sente aí, se conecta, busca. Isso mesmo. Pode ser uma dificuldade ou mais que uma, não tem problema. Traga isso, traga a memória, se conecta com essa dificuldade, sente o que você sente toda vez que você se depara com essa dificuldade. Permita que esses sentimentos existam dentro de você. Isso, permita que os sentimentos existam. Respira, se conecta. Respira e relaxa. Isso, vai relaxando, vai se conectando. Qual é o sentimento que te conecta com essa dificuldade? Dá nome para esse sentimento. Talvez tristeza, talvez frustração, cansaço, que não é físico, mas é emocional, um desgaste, uma insatisfação, o sentimento de estar presa. Qual é o sentimento? Se conecta e dá nome. Se for mais que um, nomeie todos. E agora, eu quero que você perceba no seu corpo qual é a sensação física desse sentimento que te conecta com essa dificuldade. Tem alguma sensação? Algum aperto? Um calor? Alguma coisa que você sente fisicamente? Talvez um peso no ombro? Não sei. Busca aí. Busca no seu corpo. Deixa o seu corpo falar. Deixa o seu corpo se expressar. Não precisa resistir. Não precisa lutar. Apenas sinta. É uma informação importante para o seu processo. Qual é a informação que o seu corpo te passa toda vez que você se depara com esse desafio? Qual é a informação? Respira, se conecta. E agora eu quero que você respire bem profundo e devagar. Em seguida, eu quero que você busque dentro de você com quem que essa sensação te conecta. Qual é a pessoa que essa situação, esse desafio te conecta? Quem é essa pessoa? Deixe sua mente trazer. Deixe o seu coração trazer. Isso mesmo. Por mais que para alguns pareça estranho, é essa pessoa. E agora eu quero que você, bem devagar, respire e diga para essa pessoa de forma amorosa, respeitosa, que você entende, que foi como foi. Diga a ela, diga o nome dela e diga: foi como foi. Eu entendo. Foi difícil para você. Tem coisas da sua vida que eu nem sei, mas eu sei que foi doloroso. Eu compreendo, eu honro, eu respeito. Mas nesse momento eu me desconecto dessa dor e me conecto a você apenas em amor, em honra, em respeito. Eu deixo com você a sua dor.
Eu já tenho as minhas. Eu deixo com você, porque ela pertence a você. E apenas o amor nos une agora. Eu me autorizo a fazer diferente, sem me desconectar de você em amor. Eu honro, eu honro você, eu honro a sua história. E a partir de agora, eu me autorizo a viver a minha própria história. Eu me autorizo a prosperar. Eu me autorizo a viver os meus sonhos. Abraça essa pessoa, se despede, vira de costas e segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Isso. E agora, quero que você abra lentamente os seus olhos. Pegue o papel e a caneta. E escreva sobre essa experiência. Deixe fluir, não tem certo, não tem errado. Escreve livremente, sem julgamento, sem cobranças. Apenas escreva tudo que você sentir sobre essa experiência. E eu vou pedir que você também compartilhe depois lá no nosso grupo. Bom, é isso, gente. Nosso encontro hoje da Maratona dos Sonhos se encerra aqui. Eu quero deixar um aviso muito importante para vocês. Em breve eu vou abrir inscrições para a nossa turma de mentoria. Vou compartilhar lá no grupo, tá? E eu tenho certeza que, como eu prometi, mesmo que você não esteja no seu momento, eu tenho certeza que participar da maratona vai fazer grande diferença para você. Mas se for o seu momento, eu vou estar muito feliz de te receber para que você se aprofunde e prolongue essa construção e que você possa realmente mergulhar, como eu fiz, né? Mergulhar internamente, resolver o que tem que para resolver, para que você saia do ponto que você está hoje e vá galgando outros níveis, porque você merece, já está disponível. E a chave para você acessar tudo isso a gente pode conquistar através da metodologia da mentoria, que já está comprovada, aprovada, né? Tem até aluno aqui da mentoria, a Nilza! Nilza é quase fundadora da mentoria. Quer falar, Nilza, 2 minutinhos aí sobre a experiência da mentoria? Ah, não pode, está no trabalho, beleza. Pode escrever lá no grupo? Ah, obrigada. Obrigada, então. Queridas, é isso. Um beijo para todos, compartilha lá no grupo. Eu vou deixar gravada essa aula porque eu sei que o horário que eu pude marcar com vocês é um horário desafiador para a maioria e eu quero que muitas vidas sejam alcançadas com esse conteúdo. Então, vai ficar gravado, vou compartilhar com vocês no grupo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a mentoria. Vou liberar lá o link de inscrição. A inscrição da mentoria é diferente, tá? Você faz a aplicação, a gente conversa. Se for o seu momento, você se inscreve. Ok? Vou falar em mais detalhes lá no grupo também, queridas. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Que bom. Compartilha lá no grupo como foi para você. Ajude mais mulheres, me ajude também a alcançar mais mulheres. Gente, isso é libertador, minha gente. Eu quero essa liberdade para mais pessoas. A minha missão é essa: levar essa liberdade para vocês, para suas famílias, para os seus filhos, os seus netos, que nem existe, não. Eu acho que aqui ninguém tem neto além de mim, né? Nem existe ainda, nós já vamos levar liberdade para eles. Me ajudem nessa missão. Então, falem lá no grupo, convidem pessoas para entrar no grupo VIP e para assistir amanhã qual é o lucro. Lucro emocional de você ficar emaranhada com a vida presa. Vou te mostrar e vou te provar. Um beijo, até amanhã.